Trilho do Discipulado, Conhecendo a Igreja de Cristo. Lição 1. A comunidade do Reino de Deus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Mateus 16, 18. Aonde vamos? Refletir com base na palavra de Deus sobre a natureza da igreja e seu alto grau de importância para todo discípulo de Jesus. Largada. Seja bem-vindo à segunda fase do nosso trilho do discipulado, na qual vamos conhecer um pouco melhor a Igreja de Cristo. Uma vez que uma pessoa conhece Jesus e faz um compromisso real com Ele, é inserida no corpo de Cristo, isso é, em sua Igreja. 1 Coríntios 12, do 12 ao 14. Vamos entender melhor como essa comunidade foi constituída e o que Jesus pensou para ela? O surgimento da igreja. Jesus disse: edificarei a minha igreja. A palavra igreja aqui é usada com o sentido de assembleia pública, congregação ou reunião. Ela indicava uma assembleia ou um ajuntamento de pessoas para tratar de algum assunto de interesse comum. Quando utilizou esta palavra, Jesus tinha os discípulos ao seu redor, isto é, o grupo daqueles que decidiram segui-lo, que se reuniam em torno dele, reconhecendo-o publicamente como Senhor e aceitando os princípios do reino de Deus. De modo simples, podemos dizer que a igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus em missão no mundo. E quando ela começa a existir? Jesus disse que edificaria sua igreja. Isso significa que algo novo nasceria no futuro. Ela foi edificada e começou a existir, de fato, com a vinda do Espírito Santo, registrada em Atos 2. A igreja, assim, assumiu o lugar de povo de Deus na história da redenção, no lugar da nação de Israel que se tornou exclusivista e falhou em cumprir a missão que recebera. 1 Pedro 2,10. A igreja é chamada, inclusive, de Israel de Deus, Gálatas 6,10, pois herda a missão e nela se cumprem algumas promessas feitas a Israel. Joel 2, 28 ao 29, Atos 3, do 25 ao 26 e Atos 15, do 13 ao 18. Tempo para a reflexão. Como podemos definir a Igreja de Cristo? Quando ela começou a existir? As distinções da Igreja. No Novo Testamento, o termo igreja foi utilizado tanto designando o grupo inteiro de cristãos, o que chamamos de Igreja Universal, ao longo de toda a era atual, como os cristãos reunidos em determinadas áreas geográficas, o que chamamos de igreja local. Na igreja primitiva, o local da reunião não era definido como igreja. A expressão recorrente no Novo Testamento, a igreja que se reúne na casa de Romanos 16:5 e Colossenses 4:15. Deixa isso claro, pois faz distinção entre a igreja e o local em que ela se reúne. A igreja não era o lugar onde as pessoas se reuniam para prestar culto. A igreja não era o lugar onde as pessoas se reuniam para prestar culto, mas as próprias pessoas que amavam e seguiam Jesus que se utilizavam dos locais. A igreja não era o lugar onde as pessoas se reuniam para prestar culto, mas as próprias pessoas que amavam e seguiam Jesus que se utilizavam dos locais. Além de universal e local, a igreja também é chamada de visível e invisível, e de organismo e organização. A igreja visível é aquela como o homem a vê, exteriormente, como um prédio, nome de pessoas na matrícula, etc. Já a igreja invisível é a que só Deus vê, 2 Timóteo 2,19, composta por todos aqueles que verdadeiramente se converteram. A igreja organismo é a união ou a comunhão dos fiéis, unidos pelo vínculo do Espírito. Ela é considerada assim porque é um organismo vivo que cresce e é dirigida pelo Espírito. A igreja, por fim, é também chamada de organização por conta de sua face institucional.
Para se organizar nos lugares onde está inserida, ela precisa seguir determinadas regras e leis do país, o que pode significar ter um estatuto, CNPJ, etc. Tempo para reflexão. É possível afirmar que a igreja é um prédio em determinado local? Das distinções apresentadas anteriormente, qual mais lhe chamou a atenção? As metáforas da igreja. Uma maneira de estudar e entender a natureza da igreja é através das metáforas que a Bíblia utiliza para apresentá-la, a saber, 1. O corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 27, Efésios 1, do 22 ao 23. Vista através dessa metáfora, podemos dizer que a igreja é o centro da atividade de Cristo. 2. O povo de Deus, 2 Coríntios 6, 16, Tito 2, 14, Gálatas 6, 16, 1 Pedro 2, 9. É o povo do reino em que Deus manifesta e realiza sua vontade soberana. 3. O templo de Deus, 1 Coríntios 3, 16, 2 Coríntios 6, 16, Efésios 2, do 21 ao 22, 1 Pedro 2, 5. A igreja é o lugar da habitação de Deus em que o Espírito partilha sua vida e seu poder. 4. A noiva de Cristo, Apocalipse 19, do 7 ao 9. É a comunidade que estabeleceu um compromisso com Jesus e se mantém fiel a ele enquanto se prepara para o dia do casamento. 5. A família de Deus. Os membros da igreja estão unidos uns aos outros como uma família pela vida espiritual que receberam. Gálatas 6:10, Efésios 2:19. 6. Coluna e alicerce da verdade. 1 Timóteo 3:15. A igreja foi chamada para defender, alicerce, e fazer a verdade conhecida, coluna. 7. Comunidade do reino. Mateus 16, do 18 ao 19 e Mateus 21, 43. A igreja é obra do reino. É o povo que aceitou o reino inaugurado em Cristo e foi designado para ser instrumento dele, proclamando-o e sinalizando-o no mundo. Tempo para reflexão. De todas as metáforas da Igreja de Cristo apresentadas anteriormente, qual delas melhor representa a igreja em sua percepção? Chegada. Em essência, o termo igreja está relacionado à comunidade ou reunião de pessoas. Por isso, mesmo que igreja não possa ser considerada o lugar onde os cristãos se reúnem, ninguém é igreja sozinho. Precisamos uns dos outros. A Bíblia nos desafia a não deixarmos de congregar. Hebreus 10, 25. A comunidade chamada igreja é composta de discípulos que se preocupam uns com os outros e que querem cumprir a missão de Deus no mundo. Que o Senhor nos ajude a sempre valorizarmos esta comunidade.